Ele vive, Ele reina, Ele é esperança, como diz a palavra de Deus. Oh glória, porque senão todo o potencial que eu tenho pode se voltar contra a minha própria vida. E os planos de Deus, eles poderão descer pelo ralo abaixo. Porque Deus, apesar de todo o projeto que tem para mim e para você, Ele não vai fazer isso goela abaixo de ninguém. Ele vai dizer: eu estou pronto para te usar. Receba essa palavra profética, tá? Eu estou pronto para fazer a diferença através da tua vida. Mas eu preciso e exijo que você se alinhe, oh glória, aos meus critérios. Oh glória, homens dessa geração, o Senhor diz assim: eu estou pronto para usar vocês, estou pronto para capacitar, estou pronto para fazer a diferença através de cada um de vocês, mas vai ter que ser dentro dos meus critérios. É a palavra do Senhor para nós nessa noite. A palavra, a história de Sansão é uma matéria-prima muito boa para pregadores coaches. Meu irmão, eu olho aqui na vida de Sansão e para mim é claro que você nasceu com um propósito. Para mim também está. Para mim também está. Mas eu não posso usar uma promessa dessa para alimentar o seu ego, para dizer que de uma forma ou de outra o que Deus planejou vai acontecer. Não, não é de uma forma ou de outra, é da forma que Ele disse que tem que ser: sem vinho, sem bebida forte e sem coisa imunda na vida. Ou é da forma dele ou não vai acontecer. Guriminaia Sérgia, eu ouso e até antecipo que se Sansão não se humilha na prisão, ele ia ser a referência, a maior referência de vergonha histórica da Bíblia. Um homem que nasceu sem merecer sequer ter nascido, pois sua mãe era estéril. Um homem que nasce cheio de proposta, cheio de promessa. Um homem que a mãe fez a parte dela, mas ele não quis fazer a parte dela. E quantos de nós que já sentamos em conjuntos como esse aqui, não nos tornamos homens indignos de mães valorosas? Numa maratona, eu não lembro onde foi a maratona, mas o maratonista de quem vou falar, ele era espanhol. Uma cerca. Uma quantidade enorme de homens correram por mais de 40 quilômetros. E no finalzinho, uma reta de chegada, um queniano estava na frente e o espanhol estava logo em segundo lugar. Quando chegou no corredor para entrar, para receber ali a vitória, o queniano achou que a porta do corredor já era a chegada. Faltavam uns 80 metros depois do corredor para ele cruzar a linha de chegada. Então quando ele passou naquele corredor de grades que separava os campeões do público, ele começou a celebrar e foi andando. E o espanhol estava lá atrás, a uns 400, 500 metros ainda. E ele veio correndo e o queniano achando que tinha ganho. O espanhol tinha todo o direito de passar do queniano e conseguir a vitória, mas em vez de passar, tocou nas costas dele e disse: ainda falta um pedaço. Oh glória. Aí o queniano assustou e ajudou ele. O queniano chegou em primeiro e ele em segundo. A jornalista ficou indignada e disse assim: o senhor foi bobo, o senhor podia ter ganho a corrida, para que o senhor falou para ele que não tinha chegado ainda? Ele disse: o que é que eu ia dizer para minha mãe? O que é? Porque o ventre materno é o último reduto de moralidade que um homem íntegro sempre vai respeitar. Oh glória, eu quero que Deus levante homens que honram a história daquelas que carregaram no ventre. Olha que palavra. Como é que eu ia olhar para minha mãe? Se a minha mãe, a mãe dele não aceitaria uma vitória de um filho que malandramente ganhou uma competição. Então ele disse ao queniano: essa vitória é sua, vamos lá. Oh glória a Deus, está falando comigo aqui, gente.
Você pode me ajudar um pouco? Levante a mão. Levante a sua mão ao céu, feche os seus olhos e glorifica o Senhor. Uma mulher íntegra, o que lhe cabia ela fez, mas o filho não estava honrando. Oh glória, o zelo daquele ventre. O Espírito do Senhor está nessa casa dizendo: eu quero uma geração que honre o zelo materno, que os educou para serem homens de verdade, diz o Senhor nessa casa. Glória, por que é que Deus, em vez de um exército, em vez de armas, em vez de prata e ouro, preferiu restaurar uma sociedade usando homens? Porque Ele sabe a força que Ele colocou dentro dessa criatura a quem chamamos de homem. Um homem de verdade é um ser poderosíssimo do Senhor. Ele carrega o fôlego do eterno. Ele traz a imagem e a semelhança do Criador. Eu sinto Deus nessa casa. O Espírito do Senhor está aqui. E o Senhor que habilitou o homem com essa força, sabe que se ela for, oh glória, praticada, vivida, posta em função, em atividade do jeito que Deus espera, nenhum mal nesta geração impedirá o avanço dessa igreja. Eu sei que eu estou sendo um profeta de Deus para a sua vida nessa noite. Deus sabe a quantidade de energia que Ele colocou dentro de homens que pela integridade podem fazer a diferença. Agora eu preciso lhe perguntar: o que adianta tamanha força? O que adianta a virilidade que nós carregamos, que faz um homem escalar uma montanha, que faz um homem saltar de paraquedas, mergulhar em águas profundas, domar um cavalo, domesticar um leão, construir armas, que faz o homem carregar pesos, às vezes superior à sua própria estrutura? Para que tanta força, tanta virilidade, se ele é escravo de suas próprias paixões? Sansão mostra que poder sem caráter é o mesmo que escravidão. Sansão mostra que força, virilidade sem integridade é o mesmo que escravidão. Vou usar um linguajar que eu espero que não espante ninguém. Tem muita gente que se declara o macho alfa do arraial, mas sem integridade ele não passa de um grande escravo, capaz de empurrar uma pedra de moinho. Nada além de escravo, porque lhe faltou caráter e integridade. Meus irmãos, eu sou um pregador de avivamento. Eu acredito, pastor Gesiel, em um poderoso avivamento para os nossos dias. Alguém está comigo nessa esperança? Eu acredito num poderoso avivamento para os nossos dias, mas eu sei, não por mim mesmo, não porque percebi estudando, mas pelo próprio Espírito de Deus, que antes de um avivamento expressa em sinais, prodígios e maravilhas, Deus vai precisar fazer em nosso meio um avivamento moral, uma restauração de caráter, para que então a glória dele desça em forma de sinais, prodígios e de maravilhas. Aleluia, abra a boca, glorifica o Senhor. Isso vai acontecer, porque o Senhor está estabelecendo isso. Ora, Deus não podia ter inspirado os homens dessa casa a escolherem um tema mais adequado a esta sociedade? Me perdoe aqui, meu Deus, me cobre com teu sangue. Essa sociedade efeminada, essa sociedade desmasculinizada, essa sociedade mimada que tem hoje em dia, escrava do mimimi, escrava do queridinho, escrava do amadinho de Jesus. Ele não poderia dar um tema que se alinhasse a isso, mas não, ele mandou colocar ali atrás uma palavra enorme escrita: integridade. Oh glória, é isso que o Senhor está aí. Ah, meu irmão, me ajuda aí, abra essa boca e glorifica a Deus. Sansão podia ter feito a história muito
diferente. Muito diferente. A falta de integridade fez com que Deus o forçasse a uma estrada de humilhação, para que, pela humilhação, ele entrasse no alinhamento que o Senhor esperava. Mas tudo isso cobrou dele um preço muito grande. Não vou pedir para você falar isso para ninguém, porque todo mundo já vai ouvir. Meu irmão, não espere chegar no lugar da humilhação para acordar para o que Deus espera de você. Tu podes vencer os filisteus sem precisar perder os olhos. Como a Xuriérgia, tu podes vencer os filisteus sem precisar virar chacota na boca do adversário. Eu vou profetizar: tu podes vencer os filisteus sem passar por uma história de escândalo em sua família. Tu podes vencer os filisteus sem se tornar uma vergonha para sua vizinhança. Como, pastor? Integridade, caráter, fazer aquilo que Deus espera, do jeito e dos critérios que Ele determinou. Para que você vai precisar se arrepender, se você pode antes disso evitar se corromper? Que palaia sua, a cantura sai. O arrependimento é uma coisa extraordinária, é a cura para quem não vigiou. Eu poderia estar aqui e dizer a você, irmãos, eu estou casado, infelizmente perdi o meu primeiro casamento, estou com uma nova esposa, Deus tem me honrado. Eu poderia, como tanta gente hoje em dia está fazendo, seria uma história e dizer que agora me aliei com o Senhor. Algumas pessoas poderiam até dar glória a Deus por essa história. Ou eu poderia estar aqui carregando uma história de adultério no meu casamento, dizendo que infelizmente traí minha esposa. Aí eu tenho 2, 3 filhos desviados por causa do que eu mesmo pratiquei. Mas o Senhor restaurou minha casa. E a história de restauração até animaria outras pessoas que estão vivendo uma crise nesse momento. Seria uma história, e muitos poderiam dar glória a Deus por isso. Mas eu preferi, ao longo desses 29 anos, caminhando para os 30, eu preferi não trazer para esse altar uma história de quem caiu, quem adulterou, quem trocou de mulher por um tempo e depois voltou para a anterior. Eu preferi viver uma história assim, dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor com alegria. Me ajude a dar glória a Deus, me ajude. Eu sei que isso pode agredir algumas pessoas, porque já aconteceu. Meu irmão, se já aconteceu, aprenda com Sansão: chore na presença de Deus, se humilhe e se arrependa, para ele terminar o que planejou. Mas você sabe que o preço é outro. O preço é outro. Eu lembro, eu quero honrá-la nesse momento. Eu lembro da Helena Raquel, uma época em que as igrejas só queriam saber de chamar para pregar o ex isso, ex aquilo. Lembra que foi uma moda nas igrejas? Teve uma hora que quase chamaram o ex tudo. O cara era ex tudo. Eu até tenho uma história engraçada, mas eu vou me poupar de contá-la. Cheguei numa igreja, tinha uma faixa horrorosa lá, dizendo tudo o que o cara era, de A a Z. De A a Z. Só de ler a faixa dava até medo. Mas a igreja lotou, esperando conhecer o testemunho do ex-tudo. O ex-estudo. E eu lembro da Helena Raquel dizendo assim: as pessoas estão exigindo muito que a gente tenha um testemunho. Eu também tenho. Fui criada aos pés do meu Jesus. Casei com o meu primeiro namorado, estou com ele até hoje. Glorifica o Senhor. Nunca me afastei do meu Cristo e nunca trouxe vergonha para o Evangelho. Oh, meu irmão, é essa história que se alinha com esse negócio chamado integridade. É disso que Deus está falando. É disso. Sua vida pode custar um preço, mas pela integridade será um preço muito menor. Um preço muito menor. Então é melhor você evitar o pecado antes dele acontecer. Aliás, a gente até passou a vida inteira cantando. Poucas igrejas ainda cantam isso. Mas a gente dizia, em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. A gente cantava: nós resgatados fomos por quem nos quis salvar. Em Cristo, me ajude, livre fomos. Continue, para nunca mais pecar.
fomos, resgatados fomos, me ajude, para nunca mais pecar. Se Deus estiver aqui, glorifica o nome dele. Oh glória! Resgatados fomos, me ajude, resgatados fomos, para nunca mais pecar, no meio dos remidos, a Cristo vou louvar, por tê-lo recebido, me ajude, para nunca mais pecar, por tê-lo recebido, para nunca mais pecar. Cante. Resgatados fomos, para nunca mais pecar. Outra vez, resgatados. Isso. Resgatados fomos, para nunca mais pecar. Agora você pode ficar. Ih, rapaz, o baixista é menor que o baixo, né? Mas é um homem de verdade. Fica aí, me ajude aí. Pode continuar tocando essa mesma canção. Deus está nessa casa, consagrado desde o ventre, cheio do Espírito Santo. Amar sobre ela, se for íntegro, vai virar terra de cabeça para baixo. Infelizmente, Sansão usou sua força, usou a força da sua virilidade, usou a força dos seus músculos para satisfazer desejos carnais, desejos pessoais. Muita gente não sabe que o potencial que herdou de Deus não foi dado para que ele satisfizesse desejos carnais. Eu gosto de falar para adolescente porque alguns perguntam assim: pastor, se Deus botou o desejo em mim, por que eu não posso usar esse desejo para o que eu estou querendo? Porque Deus não colocou esse desejo em você para você pecar. Deus colocou esse desejo em você para você descobrir que a infância acabou, que é hora de virar homem, que é hora de parar de mimimi, jogar videogame em casa e sair para trabalhar. Uma célica quer dar glória a Deus mesmo, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Para isso, acabou essa história de mamãe, traz minha comida no quarto, acabou. A partir de agora você vai pagar pelo teu prato. Ô irmão, se eu pudesse, tá? Eu amo o Brasil, dediquei minha vida ao exército brasileiro, mas existem coisas que eu conheci nos Estados Unidos que, se eu pudesse, passava a valer hoje aqui no Brasil. Então, nos Estados Unidos, quando um garoto faz 18 anos, praticamente todas as famílias americanas fazem isso, as mais tradicionais, pelo menos. Quando faz 18 anos, o pai e a mãe falam: agora para morar aqui vai ter que pagar aluguel. Sim, e eu vi uma irmã que o filho não pagou os $400 por mês que ela cobrou, e ela denunciou ele, e ele foi preso pela denúncia da mãe. Ele pode ficar com raivinha da mãe, mas vai ter que virar um homem de um jeito ou de outro. Não vai ser como acontece no Brasil, que a Rede Globo de televisão disse que um homem brasileiro só vira homem de verdade aos 42 anos.
Não estou brincando não, pesquise isso, você vai achar. A adolescência no Brasil está chegando até os 42 anos. O que é adolescência? É aquele cara que não tem mais físico de criança, já sabe até fazer filho, mas não assumiu postura de homem ainda. 42 anos, eu fiz 51, estou dando glória a Deus que eu já escapei desse negócio. Passou, Ana? 39? Não, fala sério, 39. O sal da maresia aqui tá forte, né? Então falta 3 anos para tu. Apressa aí, Barão, apressa aí. A virilidade, esse potencial enorme de testosterona que Deus colocou dentro dos homens, não foi apenas para dar uma estrutura óssea maior, não foi apenas para criar músculos mais fortes, não foi apenas para dominar uma fêmea com os seus braços, não. Esse potencial todo foi para que Deus fosse glorificado. Bora, meu irmão, abre a boca comigo e glorifica a Deus. É por isso que Ele tem dado virilidade, autoridade a homens, para que eles sejam cabeças de sua família, sacerdotes do seu lar. Aleluia. Eu pergunto: o que é que adianta ser um cara forte por fora, um bombadão fedorento, e ser um fraco por dentro? Que adianta ser um Golias por fora, um Golias por fora, se por dentro ele é um nanico espiritual? Que adianta ter uma imagem aterrorizante pela sua estrutura muscular, se por dentro ele é inseguro? Você não tem coragem nem de responder pela própria história, pela própria vida. O Espírito de Deus está nesse lugar para dizer a mim e a você que sem integridade os nossos dons são apenas uma armadilha. É uma armadilha para você. Se Sansão não tivesse os dons que tinham, nunca seria capturado, nunca perderia os olhos, nunca. Mas ele não nasceu para ser qualquer um. Você precisa ouvir o que eu vou dizer agora. Você não nasceu para ser qualquer um. Eu queria que a voz da sua mãe chegasse no teu ouvido agora, de alguma forma, através da sua memória, e dissesse: você não é qualquer pessoa, você não é todo mundo, você não é qualquer um. Oh glória, não foi ele que eu botei no mundo, eu botei você no mundo. Não foi ele que eu carreguei no ventre, eu carreguei você no meu ventre. Então não dê desculpa, assuma a sua posição. Se valer, abra a boca, glorifica o Senhor. Meu Deus, como eu gostaria que Deus levantasse outros tipos de nazireus. Ele não foi, mas a vida dele descreve esses mesmos princípios. E agora eu falo de Daniel. Daniel, irmãos, ele não tinha a virilidade, ele não tinha a força, não tinha a estrutura física de Sansão. Não tinha. Irmãos, me ouçam aqui, muito pelo contrário. Quase que com certeza, ele teve a sua virilidade amputada. Como é que o senhor afirma isso, pastor? Ele foi encaminhado para ser um dos jovens sob a responsabilidade de um eunuco de Nabucodonosor, chamado Aspenaz. Eles não iam colocar um homem viril para cuidar do harém de um rei. Não iam colocar um homem viril para viver no meio dos eunucos. E é por isso que você lê a genealogia bíblica do cativeiro e não encontra os filhos de Daniel. Nem filho o moço pôde gerar. Então um homem que é privado de sua virilidade podia se deprimir, se revoltar contra Deus. Deve ter ficado pequeno por fora,
Se aconteceu o que eu penso que aconteceu, ele até afinou a voz, porque é uma consequência. Quando o homem é castrado, a voz afina, porque o corpo que não enxerga mais aquele órgão ali passa a produzir hormônios que ele não tinha, e a voz afina. Eu sei que é chocante, mas ele perdeu tudo que o homem valoriza por fora, mas ele continuou nutrindo tudo que os seus pais plantaram por dentro. Oh glória! E a Bíblia diz que ele propôs firmemente nos músculos do seu bíceps. Foi isso que falou? Não. Aonde? No seu coração. Me ajude, termine esse texto. Não se comparar com os manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Levante a mão comigo, me ajude. Abra a boca, glorifica a Deus. E ao Senhor foi com esse rapaz. Aleluia! Era uma criança ainda nos padrões de hoje. Os estudiosos dizem que ele tinha de 12 a 17 anos, mas já era homem, Tiago. Já era homem. Respondeu por sua própria vida. O pai dele não está na Babilônia, deve ter sido assassinado. A mãe dele não o acompanhou para a Babilônia, deve ter sido assassinada. Mas o legado que ele trouxe do berço, oh glória, o que fizeram com o corpo dele não mudou quem ele era por dentro. Claro, ninguém quer uma história dessa para nenhum homem nesse lugar. Então o que nós queremos de Daniel? Queremos a firmeza do caráter. Oh glória! Enquanto Sansão era guiado pelos olhos e não pela aliança, Daniel foi guiado pela aliança e não pelos olhos. Oh glória! Ele ficou firme porque o Senhor era com ele, e ele não abriu mão do nome do Senhor nosso Deus. Não abriu mão. E é lindo você encontrar no capítulo 6 de Daniel um rei desesperado. Ele era rei, tinha coroa na cabeça, mas era mimado. Vou usar uma expressão nordestina: era um verdadeiro abestalhado aquele rei. Além das orgias que costumava fazer, ainda achou que podia profanar os objetos sagrados da casa de Deus. Porque se tem uma coisa que ele não podia ter feito, era ultrapassar o limite da honra do nosso Deus. Por isso Deus escreveu na balança e falou com aquele rei que devia ser um homem, que deveria ter sido homem. Escreveu para ele: mene, mene, tekel parsim. Ou seja, você foi pesado na balança e foi encontrado em falta. Foi como quem dissesse assim: menino, você não tem o peso que deveria. Oh glória! Você não é quem deveria ser, por isso o teu reino será cortado. É assim que acontece com todo mundo que aceita viver abaixo da linha que o Senhor planejou para ele. Mas o Espírito do Senhor está nessa casa, não está? Oh glória, o Espírito do Senhor está nessa casa. Então não importa que tipo de história aconteceu com você até o dia de hoje, o que importa é quem você quer honrar a partir de agora. Se você quer honrar o seu ventre, essa mensagem não é para você. Mas se você quer honrar o Senhor, recebe essa palavra: Deus te honrará na terra. Aleluia. O moço Daniel era um moço dos eunucos daquele rei. Mas lá no capítulo 6, a mãe de Belsazar falou para ele: tem um homem. Oh glória! Ela disse: tem um eunuco aí, tem um castrado. Não falou nada disso. Ela falou: tem um homem. Oh glória! Que nos dias do teu pai tinha o espírito dos deuses excelentes. Manda chamar esse homem. O nome dele é Daniel. O Senhor é o meu juiz. Traz ele aqui, que ele vai dizer o que esta palavra significa. E quando Daniel chegou ao rei, a Bíblia diz que ele estava batendo um joelho no outro, frouxo, porque não era um homem de verdade. E ele, quando recobrou a sanidade, perguntou para Daniel: você ainda é o mesmo? Oh glória, meu irmão, isso é integridade. Abra essa boca e glorifica o Senhor. Isso é caráter ilibado. É disso que a gente precisa. Você ainda é mesmo?
ou corromperam você de lá para cá? Quantos anos você tem de fidelidade ao seu casamento? Quantos anos você tem de fidelidade aos seus filhos? Quantos anos você tem de fidelidade ao seu caráter, ao seu próprio caráter e ao chamado que Deus lhe deu? Quantos anos você tem de fidelidade? E por quanto tempo você pretende permanecer fiel? Por quanto tempo você pretende permanecer fiel? Se eu sair da história de Daniel, eu encontro um outro homem que se contrapõe a Sansão, para a gente fechar, para caminhar para o final. Um rapazinho novo, que a história dele começa aos seus 17 anos, quando ele tem o seu primeiro sonho. Esta é a história de Jacó, é o pai dele. Sendo José de 17 anos, o menino foi autorizado a escrever com o próprio testemunho a história do seu pai. Não sei se você vai querer dar glória a Deus. Eu quero até ficar de costas para quem está aqui na arquibancada, para perguntar: o teu filho está conseguindo escrever a história que você gostaria? Que sobre Érica. Claro, porque a postura de um pai vai lançar o filho aonde ele não conseguiu chegar. Os filhos são como flecha na mão do valente. Um homem de verdade projetará os seus filhos para ser varões ainda mais valorosos do que ele. Eles vão dizer para os seus filhos: você não vai começar do ponto que eu comecei. Daqui para frente eu te lanço para coisas grandiosas. Oh, aleluia, me ajude, dê um grito comigo dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, oh glória. Pelo amor de Deus, entenda esse papel. Entenda, Jacó. Qual é a sua história? A minha história quem vai contar é a vida de José. Tinha um moço de 17 anos, e a sua fidelidade plantou um sonho no coração dele. Plantou um segundo sonho alinhado com o primeiro. Tudo caminhava para a direção daquilo que Deus pretendia. E aí acontece, escute, eu preciso falar com todos nessa hora. Acontece uma pressão ao redor de todo homem de Deus, pastor Gesiel. Existe uma pressão para ele abandonar o padrão de Deus. No caso de José, a pressão vinha dos seus 10 irmãos. 11, pastor, não, Benjamim não tinha nascido ainda. A pressão veio dos seus 10 irmãos, desde Rubem até Issacar. Todos eles resolveram viver uma vida de impiedade. Todos. E aquela vida ímpia pressionou José a abrir mão do sonho que ele tinha. Usaram do escárnio, de zombaria. Olha lá o sonhador. Então, ser um homem alinhado com os padrões de Deus vai fazer de você talvez a única pessoa que pensa desse jeito no seu trabalho. Ser um homem alinhado com os planos de Deus talvez faça de você a única pessoa que pensa desse jeito na sua família. Ser um homem alinhado com os planos de Deus talvez faça de você a única pessoa que pensa desse jeito no seu trabalho. Eu sei de história de autoridades policiais que falam para os que são crentes dos seus grupamentos: não leva ele não. Um amigo meu, os colegas dele disseram assim: vamos ter que deixar você aqui. Por que tiveram que deixar ele no caminho? Porque o que eles queriam fazer dali para frente, aquele crente não participaria. Não fica esquisito? Ele está ali para fazer, para ser uma autoridade, para cumprir o seu papel social. Mas os seus companheiros não pensam como ele pensa, e já entenderam que não conseguem corromper aquele cara. Não consegue roubar o sonho de ser fiel do coração daquele homem. Adore, glorifique ao Senhor. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, para nunca mais pecar.
Quando nós ouvimos a história de Daniel, a gente deve ter pensado assim: ah, foi fácil para ele. O cara perdeu os impulsos sexuais, o cara perdeu a virilidade. Se não fosse isso em mim, eu não cairia como caio, eu não viveria as vergonhas que já vivi. Olha, sinceramente, eu acho que até preferia passar por isso para continuar vivendo os planos de Deus. Mas não precisa. Você não precisa perder a sua virilidade, não precisa perder a sua masculinidade, não precisa perder o seu potencial, sua capacidade física, nada disso. Não precisa sofrer um acidente, parar na cama, não precisa sofrer uma doença para acordar, não. Você pode ser um José. Pode ser um José. Foi para o poço com toda a virilidade que tinha, saiu do poço com toda a virilidade que tinha, foi comprado no mercado de escravo com toda a virilidade que tinha, foi morar na casa de Potifar, que era eunuco. Era eunuco. Ué, mas ele tinha mulher. Era mulher fake, mulher de protocolo, mulher apenas para apresentar na sociedade, porque a Bíblia diz que ele era eunuco de Faraó. Mas para participar de jantares, reuniões públicas, ele tinha que colocar uma mulher do lado dele. Então ele não servia a esposa como marido dentro da sua casa. Por isso que ela se dava a deitar com todo mundo naquele lugar. Era com todo mundo. Só que quando Potifar viu o caráter de José, chamou ele e disse assim: você é o único cara nessa casa que não pode tocar na minha mulher. Eu acho que a preocupação de Potifar nem era com a esposa, era com o modelo que José carregava. Oh glória, Potifar falou para José o que a minha mãe falou para mim: José, você não é todo mundo. Oh glória, fique de pé comigo. Oh, todo mundo pode cair, mas você vai ter que continuar de pé. Machúria cantará. Eita glória, me ajude a adorar, me ajude a glorificar o nome do Senhor. Eu quero você de pé, José, porque Deus tem coisas grandes na vida. Pastor, eu estou achando essa interpretação exagerada. Então me explique por que ele não matou José. Me explique por que ele não matou. Porque ele sabia que a mulher estava mentindo. Ele só não podia assumir aquilo publicamente. Então ele disse: olha, infelizmente pelo que aconteceu na minha casa você não fica. Na minha casa você não fica. Você viu Potifar aparecer na casa de Faraó para dizer a ele: não tire esse homem do cárcere não, porque ele desonrou minha casa. Você viu isso? Não. Você não viu. Você viu ele dizendo para o carcereiro: maltrate esse homem aí, pega pesado com ele. Não. José mal chegou, o carcereiro falou: a partir de agora é você que manda na prisão. Baseado em que? Potifar deve ter dito: cara, tá cortando o meu coração botar um homem desse na prisão, mas eu não tenho o que fazer. Ele cuidava da minha casa inteira. José tinha virilidade, pastor? Tinha. Depois ele casou, foi pai. Ele achava a mulher bonita e atraente? Achava. Mas ele fugiu dela dizendo: eu não desonraria o meu Deus desobedecendo a ordem do meu Senhor. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, para nunca mais pecar. Não queira ajustar a sua vida só depois que ela estiver estragada. Não queira concluir o plano de Deus para a sua vida sem os olhos. Não queira. Prefira viver como José. Viva os processos, viva as etapas que Deus precisa cumprir para te honrar. Porque enquanto Sansão de juiz virou um escravo, José de escravo virou um governador. Por quê? Porque a integridade, meu irmão, não é um fardo. A integridade é uma escada. Oh glória, para honrar aqueles que são fiéis. Cadê aquele brado de glória? Cadê aquele grito de aleluia para o meu Senhor? Oh aleluia!
servos e servas do Senhor, que amam a fidelidade, que vão se esforçar para que Deus seja exaltado. Aleluia, 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 oh glória. A última estrofe dessa canção diz assim: a imortalidade havemos de gozar, pois temos liberdade. Pecar, pois temos liberdade pra nunca. Ó, vamos cantar de novo a imortalidade. A imortalidade havemos de gozar, nos de gozar, pois temos liberdade. Com alegria, pra nunca mais pecar. Temos liberdade, querido pastor. Liberdade pra nunca mais pecar. O coro. Resgatados, resgatados poucos, resgatados poucos, pra nunca mais pecar. Resgatados poucos, resgatados poucos, resgatados poucos, pra nunca mais pecar. Sansão mostra o que acontece com quem vive pela força e não pelo caráter. Daniel mostra que mesmo quando tudo é tirado de nós, ainda podemos ser fiéis. José mostra que é possível ser um homem de Deus, com toda a virilidade que carregamos, sendo ainda íntegros, puros e honrados. É isso que vai colocar em mim, que vai colocar em você, o que o mundo vai chamar de espírito excelente. Eu era muito novo pastor, e termino aqui, quando numa reunião de oficiais, eu era um dos mais modernos ali, e alguns oficiais superiores começaram a escarnecer de crente. Todo mundo sabia que eu era crente, eu era o único crente ali. E me mantive calado. Uma zombaria. Aí teve um que disse assim: na minha opinião, crente não podia servir o exército. Não sei o que eles estão fazendo aqui. O recado era para quem? Me fala. Para mim. E eu fiquei assim, meu Deus. Quase que eu falei que nem o Chapolin Colorado. E agora quem poderá me defender? E o mais antigo de todos os capitães, tinha major, tinha coronel, mas dentre os capitães que comandavam companhia, um falou assim para os outros: larga de ser idiota, rapaz. Que bobagem que tu acabou de falar. Se você não gosta de crente, manda todos que você tem lá para minha companhia. Eu troco 2 soldados não crentes por um crente. Aliás, eu troco 3 por um crente. Soldado crente não bebe, não mente, não chega atrasado, não espanca a mulher, não traz problema pra cá. Eu dou 3 mil pra você me dar um crente seu. Todo mundo ficou calado, até que um disse assim: você tem razão. A imortalidade havemos de gozar, pois espírito excelente é isso que Deus vai te dar. Se você abrir mão das suas capacidades pessoais para viver a dependência do Senhor na sua vida, que Deus faça isso em minha vida, que Deus faça isso na vida desses homens valorosos, que Deus faça isso ao ministério dessa casa, a você e a sua família, que Deus te honre por conta da sua fidelidade. Cante! Resgatados fomos pra nunca mais
mais pecar. Quem quer aproveitar esse dia para entregar a vida para Jesus? Quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante uma das mãos. Eu sei que eu preguei para a igreja, mas você é a igreja, o Senhor te trouxe aqui. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a vida, a história, o coração nas mãos de Jesus? Levante assim uma das suas mãos ao céu. Aleluia. Talvez seja a hora de você voltar. Já serviu ao Senhor, já caminhou com Ele, tropeçou. Sansão tropeçou também, mas ele se arrependeu. Ele pediu a Deus uma nova oportunidade. E eu queria que você fizesse a mesma coisa hoje. Dissesse a Deus: Senhor, me dá mais uma oportunidade. Você não pode desfazer o que foi feito. Algumas coisas não se corrigem, outras até sim, mas algumas não se corrigem. O que aconteceu já aconteceu. O que o Senhor quer alinhar é daqui para frente. Volte para Jesus agora, entregue sua vida a Ele. Onde está a primeira pessoa? A igreja, me ajude em oração. Pai, fala ao coração. Remove toda barreira, toda opressão e solta as amarras. Salva para a glória do teu nome. Deus vai te dar a liberdade para nunca mais pecar. Até esse momento você é escravo. Um escravo que Satanás quer que você se convença de que não adianta levantar a mão para Jesus, porque você não vai dar conta de ser crente. Mas quem está chamando você para ser crente segundo suas forças? Estamos chamando você para entregar a vida e aceitar as forças do Senhor. Aleluia. É Ele quem vai te dar a liberdade para nunca mais pecar, para caminhar em santidade, para ser um homem honrado de Deus. Uma pessoa para quem eu fiz um convite como esse disse para mim: pastor, eu não me converto porque eu conheço crente que vive de qualquer maneira, e para ser daquele jeito eu prefiro continuar como estou. E eu disse para você: é por isso que Deus, eu disse para ele, é por isso que Deus está te chamando, porque Ele quer que você venha para fazer a diferença, venha para começar uma história realmente que honra o nome de Jesus. Eu não posso responder por quem não está honrando a Deus, isso é entre Ele e Deus. Mas você pode responder pela sua vida, dizendo: eu estou entregando ela agora às mãos do meu Senhor Jesus. Onde está a primeira pessoa que com ousadia quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Temos alguém, meus irmãos? Temos alguém? Então, a última vez para eu o microfone. Resgatados fomos. Vamos lá? No 3, 2, 3. Resgatados fomos. Resgatados fomos.